Olá pessoal, bem-vindos a mais uma Sexta Administrativa. Então a gente está sempre ali trazendo agora uma ferramenta, uma técnica, alguma coisa que seja abordada em questões de concurso ou seja do nosso dia a dia, da vida de um administrador. Não esqueçam de nos seguir nas redes sociais, deixar o seu lembrete, aquele avisozinho ali para sempre que tiver um vídeo novo, alguma coisa, você receba o nosso aviso, aquele sininho do próprio YouTube, né? E assim a gente vai tendo aí todas as informações atualizadas. Beleza, então? E deixa o like também, né? E se não gostar, não deixa o seu dislike não, tá bom? Mais brincadeira. Se não gostar, coloca ali a crítica, o que foi, o que poderia ser melhor, para a gente poder sempre aperfeiçoar. Ferramenta de qualidade, a gente busca melhoria. Mas beleza. Hoje nós vamos falar de diagrama de Ishikawa. Exatamente, a ferramenta de Ishikawa, muito utilizada em gestão de processo, em gestão de qualidade, mas também no nosso dia a dia, exemplos de casa. Tranquilo? E para a gente poder conceituar inicialmente, vamos ver algumas informações do, tá lá, ferramentasdaqualidade.org. Então vem na tela aqui comigo para a gente abordar essa ferramenta. O diagrama de Ishikawa é uma das sete ferramentas da qualidade, então por isso que é muito comum cair em gestão da qualidade, e também é conhecida como diagrama espinha de peixe, por causa do formato, e diagrama de causa e efeito, por ser composto por problemas e suas possíveis causas. Bom, aqui, para quem está estudando para concurso público, já ficou legal. Por quê? Porque boa parte das questões são isso. Diagrama de Ishikawa é o quê? Aí daqui a pouco tem uma respostinha ali, espinha de peixe. Aquela pessoa que nunca estudou vai falar o seguinte, ó, nada a ver, espinha de peixe, ó, errados aqui, e marca uma das outras lá, né? Beleza. Aí quando vai ver depois, errou a questão, justamente pela denominação, pela forma de ser conhecida a ferramenta. Diagrama espinha de peixe, pelo formato, que fica o efeito ali na ponta, as causas assim um pouco mais para trás, então formando ali como se fosse um formato de um peixe, tá ok? Ou diagrama de causa e efeito. Lembrando que esse efeito pode ser positivo, pode ser negativo, depende. Mas causas que geram um ou mais efeitos. Aí a gente identifica as causas, beleza? Voltando aqui na tela mais uma vez e vamos lá, olha só. Então, com esse conceito, a ferramenta é usada para encontrar, organizar, classificar, documentar e exibir graficamente as causas de um determinado problema, agrupados por categorias, que facilitam o brainstorming, uma discussão, todo mundo na chuva de ideias, para a gente poder analisar essas causas, né, gerando um ou mais efeitos. Como as causas são hierarquizadas, a gente vai ter causa, subcausa, então é possível identificar de maneira concreta as fontes de um problema. Então esse é o conceito da ferramenta. E algumas palavras que são utilizadas para elaborar o diagrama, o gráfico, tá certo? O efeito é o resultado que foi gerado. Como eu vou usar um exemplo aqui de um café, o efeito é o café, tá certo? Bom, qual é o problema do café, professor? A gente pode ter vários problemas de café. Primeiro, pode ser um café com açúcar, pode ser um café aguado, um chafé, tá certo? Então, vamos considerar aqui um café aguado. Você tem mais água, aguado. Pronto, tem mais água que café, né? É o famoso problema, é o quê? É porque gerou um chafé. Beleza, nem sei se essa palavra existe, mas agora existe, né? Beleza, esse é o problema, café aguado. A causa, bom, a gente já sabe, tem água demais ou café de menos. Aí a gente vai ter que identificar, essa é a causa, mas a gente está ali, vamos identificar o que está gerando. Aí nós vamos ter causa primária e causa secundária. Então tem que identificar realmente onde está o probleminha, tá certo? Bom, para identificar isso, o gráfico ele aparece mais ou menos aqui, utilizando os 6 M's, o formato de peixe. É justamente por isso que o problema aqui é o café aguado. Aí nós vamos ter 6 categorias, né, para poder classificar as fontes, as causas, e cada causa também tem a sua respectiva subcausa. Pode ser que tenha mais de uma, pode ser que tenha uma, pode ser que não tenha, mas vai ter subcausas, né? Causa e subcausas, tá ok? Subcausa dentro de uma causa, tranquilo. Bom, agora, para que a gente compreenda, eu vou trazer o exemplo do café, no modelo de 6 M's. Bom, como assim 6 M's? Eu vou colocar aqui, primeiro, a mão de obra, é o primeiro M. Tá certo? Eu vou trazer também o meio ambiente, que é o local. O que mais que a gente tem? Matéria-prima, que é o insumo.
Então, aqui, insumo. Perfeito? O que mais que a gente tem? A gente tem a medida, quantidade, né? Que vai ser a quantidade de café, ou quantidade de forma geral. Máquina, que são os instrumentos, né, que a gente está utilizando. E o método, que é o fluxo, né, o processo. Então, se a gente for definir aqui, a mão de obra vai ser eu, professor Bruno. Meio ambiente, eu tenho dois locais possíveis de fazer café lá em casa, que é na cozinha ou na sala. Eu tenho uma maquininha de café na sala também, mas aqui eu vou definir a cozinha. A matéria-prima, então nós vamos ter o quê? Café, tá certo? Água, pronto, só isso aqui. Para quem gosta, né, tem um pessoal mais fresco aí que gosta de açúcar. Pessoal, eu gosto de café com açúcar. É porque quando você vai diminuindo açúcar no café, daqui a pouco você não consegue mais beber café com açúcar, porque você passa a sentir o gosto do café. Isso é o doido do café, né? A medida, vamos colocar aqui 400 ml de café. Tá certo? Para fazer 400 ml de café, você precisa de quanto? 400 ml de café é o produto final. Aí você vai precisar, eu vou colocar aqui duas medidas que são para fazer 400 ml de café, duas medidas de café em pó e 420 ml de água. Poxa, professor, como assim? É porque perde ali uma quantidade no processo, né? Então eu vou colocar assim, ó, é a medida, a quantidade. A máquina, eu vou usar a cafeteira elétrica, aquela que faz café filtrado, né? Cafeteira elétrica. O método, gente, que é o processo, deixa eu colocar aqui entre parênteses processo, é o fluxo, né? Como é que a gente vai fazer o café em si? Então, esse aqui é o fluxo. Aí eu vou deixar 3 pontinhos aqui que a gente vai explicando, tá certo? Bom, nesse sentido. Então, vamos lá. Eu, na cozinha, de manhã, por exemplo, vou lá fazer um cafezinho. Então, eu vou separar a máquina, que vai ser, cadê a máquina? A cafeteira elétrica, então eu já vou pegar ela ali, já vou abrir. Aí tem, isso já é um método, estou explicando já a metodologia para fazer o café, tá certo? Então vou abrir a tampinha da cafeteira elétrica, vou... tem primeiro, professor, primeiro você pega a cafeteira, aquele jarrinho de vidro, aí primeiro você enche ele de 420 ml, normalmente é o que eu faço, né? Eu vou lá, encho a cafeteira, o jarrinho, com 420 ml de água. Aí depois eu me dirijo à cafeteira, abro a tampinha, isso é o passo a passo. Aí despejo a aguinha lá no reservatório de água, ok. Aí coloco a cafeteira debaixo. Aí depois eu vou atrás do filtro. Cadê o filtro? O filtro teria que estar aqui também como um dos insumos, né? Filtro descartável, justamente para não fazer tanta lambança, né? Essas frescuras. Eu vou lá, pego o filtro descartável, coloco 2 medidas de café, que é uma medida para cada 200 ml. Aí beleza, aí fecho a tampinha, certinho, bonitinho, ligo e aí espero o processo, né, de aquecer a água, transferir ali do reservatório para onde está o café, fazer a filtragem, tudo mais. Então tem o seu processo. E inclusive medida pode ser tempo também, tá certo? Quanto tempo isso aí está levando, posso mensurar tudo isso. Ok. Feito isso, então o meu problema era o café aguado. Aí são 2 possíveis problemas que eu posso ter em termos de causa. O seu problema está na medida do café? Ou seja, se eu colocasse, por exemplo, apenas uma medida de café, aí sai aquele café fraco, aquele café bem aguado. Então eu poderia ajustar a causa, a medida, indo na subcausa a quantidade do café que eu estou utilizando. Tá certo? Outro problema pode ser a quantidade de água que eu estou utilizando. Então, poderia reduzir essa quantidade. Mas, se eu reduzir essa quantidade, também reduz essa quantidade. Então, qual é a causa, né, que está gerando esse café aguado? Bom, teoricamente, eu estaria com um problema no insumo café na sua medida. Apenas elevando um pouco a medida. Vamos supor que eu coloque 3 medidas de café e aí, de repente, melhora o sabor do café. Então, é assim que nós identificamos causas, que aí seria as categorias, né? As causas e suas subcausas,
que gerou aquele café, aquele problema, tá certo? Ou seja, o resultado é o café, mas o problema foi um café aguado. Onde está a causa desse problema? Que em muitos processos decisórios é o que nós vamos atrás. A gente não quer só resolver o problema, tem que ajustar a causa, porque se eu ajusto o problema apenas, ficar pensando só nele, o problema se repete. Agora, se eu corrigir a causa, a gente consegue ajustar o problema de uma forma mais efetiva. Então, é assim que a gente vai identificando causas, subcausas que geram um ou mais resultados. Professor, e esse açúcar aqui, tu vai deixar? Vou deixar a gosto, ou seja, tem gente que gosta de café adoçado, então deixo lá, seja um adoçante, seja um vidrinho ali de açúcar, seja ali alguma coisa para quem quiser adoçar o seu café a gosto, adoce. E aí pode gerar outro problema, adoçou demais, adoçou de menos, aí a gente vai corrigindo, né? Perceberam? Tudo tranquilo? É assim que a gente usa o diagrama de causa e efeito. Show de bola? Volta na telinha, vamos lá? Então aqui já visualizando como é que a gente identificou essas causas que geram um ou mais efeitos e assim por diante. E na prova, professor, como é que isso tende a cair? Olha só, o diagrama de Ishikawa é uma ferramenta importante para o gestor no processo de tomada de decisão. Por que processo decisório? Para identificar a causa que gera um ou mais efeitos. Então, em processo decisório, a gente fala muito disso também. Então, por quê? Categoriza o processo decisório primário de apoio da organização relacionado às máquinas, mão de obra, os materiais, os métodos de trabalho. Olha só que interessante. Ele categorizou em termos de categorias, tá certo? Que seriam os M's. Aí as categorias ele trouxe 4 M's. Eu abordei com vocês 6 porque houve uma melhoria na ferramenta. Mas veja aqui que ele abordou 4 M's, tá ok? Categoriza o processo decisório primário e o de apoio de organização relacionado. Vamos ver outro. Identifica, organiza e apresenta de modo estruturado o fluxo das informações de toda a organização. Bom, não é fluxograma, apesar de métodos trazer um pouco o fluxo, traz o fluxo propriamente, mas aqui ele foi até demais. Define as atividades coordenadas que envolvem pessoas, procedimentos, recursos, tecnologia. Identifica, organiza e apresenta de modo estruturado. Olha lá em cima ele falou que categorizou o processo decisório, beleza? Apesar de jogar os 4 M's, mas ele categorizou o processo decisório em primário e de apoio, com base nos 4 M's. Agora, ele está falando o seguinte, ó, identifica, organiza e apresenta de modo estruturado, então ele está trabalhando em cima da causa do problema e o seu efeito, e não do processo decisório. Ou seja, eu posso usar Ishikawa em processo decisório? Posso, mas ele não vem categorizar o processo decisório, ok? Organiza e apresenta de modo estruturado a causa do problema e seu efeito, relacionando, mais uma vez, ó, os 4 M's, ok? E relaciona causa e efeito com o ciclo PDCA, permitindo a gestão do processo decisório da organização. Bom, beleza, ele não faz essa relação, apesar da gente poder fazer a relação. Então, eu prefiro ficar aqui embaixo com a alternativa letra D de dado. Por quê? Porque ele falou de modo estruturado a causa do problema, seu efeito, relacionando. E não, a gente não falou de categorizar processo decisório, tá certo? Apesar de poder ser usado. Ou seja, posso usar em processo decisório, posso usar em PDCA, tá ok? Mas a letra D ficou direitinho, certinho. Outra questãozinha é a composição do diagrama de Ishikawa considera que as causas do problema em estudo podem ser classificados em diferentes em diferentes classes ou categorias. Aqui ele aborda os M's. Método, matéria-prima, mão de obra, máquinas, medida ou medição e meio ambiente. Aí, fazendo uma comparação com a questão anterior, aqui eu tenho 6 M's e na questão anterior eu tenho 4 M's. Tá certo? Professor, e qual que está correta? As duas estão corretas, porque os 6 M's acrescentou mais 2 M's em relação aos 4 iniciais, tá ok? Então, inicialmente, volta aqui na telinha, inicialmente o que a gente tem? Tinha, né, máquina, mão de obra, materiais e método de trabalho, perfeito? Então, o que foi adicionado? Então, a gente adiciona o meio ambiente, cadê o meio ambiente? Está aqui, e a própria medição, medida, perfeito? Então, a atualização dos M's. Então, letra D de dado. Beleza. Olha só, uma das ferramentas para o controle da qualidade total é o diagrama de Ishikawa ou espinha de peixe. Olha lá a referência.
Qual a função dessa ferramenta? Demonstrar o comportamento ao longo do tempo de uma variável de um produto? É isso? Visualizar um processo que demonstre o seu funcionamento? É isso? Mostrar aos trabalhadores de uma linha de produção como fazer o seu trabalho? Identificar em uma figura, que é um gráfico, as causas dos problemas e os seus efeitos, ou seja, os impactos. Ficou melhor, não ficou não? Mostrar a distribuição de frequência de uma variável de interesse por meio de retângulos justapostos. Vai ficar com a letra D aqui, professor, essa aqui ficou bem legalzinha, não ficou não? Ficou bacana, beleza. Show de bola, né? Então a gente conseguiu aprender mais uma ferramenta, ou seja, a nossa cesta administrativa aí trazendo técnicas, ferramentas e que a gente pode também estar utilizando para tirar as dúvidas dos alunos, né? Professor, estou com dúvida, como é que a gente faz essa questão? Como é que a gente faz isso? Não entendi direito. Então tá aí, bem detalhadamente, bem explicado e também para quem vai aplicar na prática. Perfeito? Não deixe de nos acompanhar nas redes sociais, não deixe de curtir o nosso link aqui, o nosso vídeo e também não deixe de colocar o lembrete para que você possa, sempre que sair um vídeo, ser avisado. Então, gente, até a próxima sexta. Até mais.